Fala galera, dando continuidade à unidade de diversidade do James Dunn. Especificamente a gente vai iniciar na página 409 dentro do cristianismo helenístico, tá? A gente vai falar sobre Paulo, eu acredito, né, nesse vídeo de uma forma mais contundente. A questão só é que cristianismo helenístico, da forma como é trabalhada pelo James Dunn, envolve a ideia da formação cultural a partir da língua. Então se você tem, por exemplo, cristãos helenizados e que decorrem do judaísmo helenístico, então você já tem aí uma dissociação, uma separação, ou então mesmo uma divisão geográfica, física, perceptível também por divisão de comunidades, do que seria então o cristianismo judaico, judaizante, e do que seria o cristianismo helenístico. Da mesma forma, o judaísmo judaico e judaísmo helenístico. Daí que alguns autores fazem a divisão do hebraísmo judaico e do hebraísmo, ou seja, povo hebreu helenizado, povo hebreu que fala a língua grega, que já sequer conseguem ler ou entender o hebraico, o aramaico ou qualquer língua que não seja grega. Daí que a língua grega, então, ele é mencionado pelo James Dunn, foi utilizada talvez nas primeiras igrejas como a língua corrente, mas não só a língua corrente, mas também a melhor língua. A língua que deveria ser professada, que deveria ser falada, no sentido de condução da mensagem. Daí que a gente tem aquela vinculação desse tipo de pensamento ao latim. Posteriormente, esse mesmo conceito do cristianismo helenizado grego foi então transferido a Roma para a utilização do latim na tradição eclesiástica. Sobre a igreja de Corinto, né, ele vai falar aqui quem são os oponentes de Paulo em Corinto. Daí que ele vai falar depois sobre, dentro do tópico do cristianismo helenístico, o que seria o gnosticismo paulino ou quem eram os gnósticos das igrejas paulinas. Olha só que interessante, né? Porque se a gente parte da ideia da formação gnóstica contemporânea à igreja cristã, é necessário então fazer o entendimento de que o gnosticismo, enquanto corrente que partia provavelmente dos mistérios do espírito, vinculados então aos movimentos entusiásticos da glossolalia e da profecia futuralista, se a gente tem essa formação, esse caráter, essa mesma formação ela é concomitante à formação da igreja. Provavelmente por quê? Porque houve o reaproveitamento dessas condutas que eram então condutas judaicas, da igreja judaica. Por isso tão proeminente na igreja de Jerusalém. Aqui ele fala: então, quem são os oponentes de Paulo em Corinto? A melhor explicação é de que eles eram cristãos fortemente influenciados pelo tipo de pensamento que caracterizaria mais tarde o gnosticismo, ou de expressão entusiástica. Com efeito, muitos eruditos estariam dispostos a chamá-los de gnósticos. E aqui depois ele fala que Paulo confronta em Corinto aqueles que ele chamava de pneumáticos, espirituais, pneumatikoi, a palavra grega, uma palavra-chave gnóstica. Com efeito, em todos os três exemplos em que Paulo usa a palavra em 1 Coríntios, ele parece assumir a linguagem de seus oponentes. Com isso, a autoestima estava ligada a uma autoavaliação do que ele chamava de sabedoria, sofia. Como pneumáticos e sábios, eles faziam descaso de Paulo por ter um ensino ingênuo, tanto em sua maneira como em conteúdo. Eles haviam deixado para trás o leite de seu ensino em troca do alimento sólido da sabedoria mais profunda. Ou seja, aquela simplicidade que é indicada por próprio Paulo, a simplicidade tão simples que não foi acatada por alguns da igreja de Corinto, provavelmente tinha a vinculação da superioridade, entre aspas, ou seja, da superioridade autodeclarada, do que seria o ensino mais elevado do mistério, que seria do ensino mais elevado espiritual, e que também tinha uma conexão quase que automática às manifestações entusiásticas, aquelas que a gente estudou no vídeo, acho que 2 vídeos atrás, né? Sobre o que seriam as manifestações de atribuição de condutas espirituais a determinado sujeito, fazendo dele então um caminho do caminho sacro. Uma possibilidade do caminho sacro. Que é então uma das vertentes de estudo do Mircea Eliade, que a gente já fez também algumas menções aqui. Segundo então esses gnósticos, a sabedoria, sofia, desempenhava um papel importante em seu entendimento da salvação. Depois ele vai fazer uma breve vinculação aqui do que seria a expressão gnóstica de Paulo, né? A expressão do mistério e daquilo que estava oculto que deveria ser revelado somente a um grupo seleto de pessoas. Não fica claro aqui para mim
se essa sabedoria seria a sabedoria intelectualizada, aquela que pressupõe a existência de um método, ou então a sabedoria que decorre da expressão entusiástica, expressão que seria o quê? Seria a observação de terceiros daquilo que ocorria no seio daquela igreja. Portanto, a expressão de sabedoria seria aquela mesma de elevação espiritual, quase que automática, uma vinculação automática. Então, a vinculação entre espiritualidade e comportamento. É a mesma coisa de hoje, você observar determinado comportamento entusiástico, histérico, futurologista, e aí você observa esse comportamento, só que quem não está habituado, talvez observe nesse comportamento uma expressão de elevação espiritual. Uma expressão, então, de elevação não só da conduta, mas também da intimidade espiritual, que é, na verdade, a pregação do pentecostalismo no século XIX e também dos movimentos apocalípticos, que a gente vai estudar em outro vídeo. Ele continua aqui, o James Dunn: o mesmo conceito espiritual é evidente novamente no assunto dos dons espirituais, particularmente suas experiências de inspiração estática, quando falavam em línguas, portanto a glossolalia, aquele do movimento entusiástico, né? Considerando tais experiências como uma manifestação de sua espiritualidade superior, e considerando aqueles com dons menos extraordinários como dignos de pouca estima. Pode até mesmo acontecer que em Coríntios 12:3 tenhamos uma das formulações mais antigas de uma cristologia gnóstica característica. O Jesus terreno não era valorizado, somente o Cristo exaltado é que importava. James Dunn, então, aqui ele faz uma vinculação muito clara entre o que seria a expressão dos dons estáticos, histéricos e o próprio gnosticismo. Não sem razão, os movimentos que nasceram, então, posteriormente à reformulação pentecostal do século XIX, esses movimentos têm características apocalípticas que a gente vai fazer depois uma vinculação no próximo capítulo. Porque a ideia do movimento apocalíptico e da conduta estática tem uma relação na forma como você transfere essa imagem a terceiros. Então, na verdade, indiretamente, é uma propaganda. É uma propaganda da comunidade. E essa propaganda ela precisa estar de portas abertas. Você não faz, por exemplo, uma propagação da sua conduta íntima, daquilo que ocorre no seu quarto. Não, você faz a propagação daquilo que ocorre no seio da comunidade, a portas abertas, para que outros vejam a conduta estática, misteriosa e, portanto, do que seria James Dunn, segundo James Dunn, uma conduta gnóstica. Ou seja, o mistério, esse mistério muito estranho, ele foi revelado a um grupo seleto de pessoas, os espirituais, aqueles que detêm também a força de conduta da profecia futurologista, da profecia de revelação da verdade. Quem é o profeta, então? Aquele que revela a verdade, aquele que foi escolhido para a revelação da verdade. Portanto, alguém que conhece o mistério. Só que depois, o James Dunn vai falar algo interessante. Paulo não separou os gnósticos da igreja coríntia. Não fez essa separação. Ele considerava os gnósticos enquanto cristãos, ou seja, do que seria hoje aqueles que detêm o costume do culto estático, do culto histérico. Em outras palavras, continua aqui James Dunn, havia gnósticos dentro da igreja de Corinto e Paulo não os denuncia como não cristãos ou simulacros de crentes. Então, Paulo não entendia eles como falsos crentes. Paulo, os repreendeu por seu orgulho e falta de amor, mas nunca deixou de reconhecê-los como membros do corpo de Cristo. Resumindo, estamos somente na metade do século I, mas já podemos ver em uma forma primitiva de cristianismo gnóstico pré-gnóstico ganhando terreno. Não como uma ameaça ao ataque de fora da igreja, mas como parte do espectro do próprio cristianismo. Portanto, a ideia da formação do gnosticismo no século II, uma formação tardia, artificial e tão somente de contradição a uma fé ortodoxa, a meu ver, o James Dunn entende como falsa. Essa daí é uma construção teológica posterior, nascida então no estudo do século XIX. Na opinião do James Dunn, a formação gnóstica, da ideia gnóstica, já estava presente no primeiro século e já estava presente na igreja de Corinto. A questão é que Paulo, ele próprio, não fazia o combate de exclusão.
Ele não observava, por exemplo, a conduta estática e histérica, e ele não falava, esses daqui são falsos cristãos, esses daqui eles estão atrelando uma conduta helenística, ou então judaizante, que não faz confirmação com a mensagem de Jesus Cristo. Ele não fez isso. Daí que a gente tem aquela disposição de alguns autores em fazer o antagonismo entre João e Paulo, porque para alguns autores, João ele tinha assim algumas condutas gnósticas. Muito embora, na opinião do James Dunn, o evangelho de João não seja um evangelho gnóstico como é afirmado por outros autores. A questão só é que é falado que o presbítero João das cartas joaninas, ele era em si alguém detentor de uma visão gnóstica, ou seja, dualista, que veio então do zoroastrismo, do dualismo absorvido pelo judaísmo. Esse dualismo, então, bem versus mal, Deus versus Satanás, etc, etc. Esse dualismo, então, ele é refletido na carta joanina. Depois ele faz a provocação, Paulo, o maior de todos os gnósticos, por que ele fala isso? Assim, eles podiam apelar a Gálatas 1:2. Quem que podia apelar a Gálatas 1:12? Os gnósticos. Em que Paulo afirma que seu evangelho foi revelado diretamente a ele pela revelação imediata de Deus e não foi recebido de homens. Essa sólida asserção de Paulo de que seu evangelho não era, por fim, dependente dos apóstolos de Jerusalém e sua tradição, é usada para justificar o apelo dos gnósticos do século II para sua revelação contra a tradição eclesiástica dos pais ortodoxos. Por que isso ocorria? Porque a utilização das cartas paulinas pelos gnósticos foi parte da tradição gnóstica. Daí que a gente tem a divisão até o século IV daqueles que observavam com desconfiança as cartas paulinas, porque elas revelavam o quê? Um mistério, elas revelavam aquilo que era considerado a verdade cristã através de uma revelação que se deu em sonho, em visão ao próprio Paulo. Paulo não teria recebido esses ensinos de outros, não. Jesus Cristo revelou pessoalmente a ele. E aí que vem aquelas vertentes, né, de divisão dentro do que seria o entendimento de veracidade desse tipo de afirmação. Porque qualquer um poderia afirmar que teria recebido tal e tal ensino diretamente de Jesus Cristo. Lembrando que no correr da igreja, no correr do ensino da Idade Média, a gente vai ter algumas manifestações semelhantes. A exemplo das aparições da Virgem Maria, que revelava que determinado texto era herético e, portanto, deveria ser retirado da comunidade, do seio de determinada comunidade cristã. Então isso daí foi utilizado, sim, durante a igreja no correr dos séculos. Depois ele retorna à ideia de João, o evangelista. Para ele, João não é um gnóstico. João sublinha a chocante natureza de sua asserção em João 6,51, 6-3, crer em Jesus é processar ou mastigar sua carne e beber seu sangue. Isso era uma reivindicação escandalosa. Como João bem sabia, muito da ideia de alcançar a vida eterna por ser alimentar da carne seria horripilante para os leitores helenísticos de João e para a maioria de todos os docéticos. Portanto, o desenvolvimento teológico que depois veio descambar na teologia eucarística, esse desenvolvimento nasceu em João de uma oposição de João provavelmente ao docetismo e ao gnosticismo de sua época, que nasceu então do cristianismo helenístico. Mas a escolha das palavras, continua aqui James Dunn, mas a escolha das palavras por João é claramente deliberada. Ele substitui carne por pão e mastigar por comer. Tal linguagem desnecessariamente ofensiva só pode ser entendida como deliberadamente e provocativamente dirigida contra qualquer espiritualização docética da humanidade de Jesus. Uma tentativa de excluir o docetismo e enfatizar a realidade da encarnação em toda a sua agressividade. Então existe um antagonismo, a formação então de comer a carne e beber o sangue na tradição joanina. Essa formação tradicional ela veio por oposição ao docetismo e à espiritualização também do que seria conhecido por mistério pascal. Então, por isso que James Dunn não faz a vinculação de João ao gnosticismo como outros autores. Essa visão do James Dunn é seguida por outros também, pela tríade também da NPP e por outros aí que fazem uma desvinculação de João ao gnosticismo no sentido de que João fez a descrição da humanidade de Jesus.
Então, a descrição de comer carne e beber sangue, essa descrição literal, na visão do James Dunn, é uma visão de afastamento das ideias gnósticas também presentes, provavelmente, na comunidade joanina. Tranquilo? Fico por aqui, grande abraço a todos.